hidrocarbonetos, né, que é combustível não queimado, fumaça branca. CO, monóxido de carbono, quando falta oxigênio na combustão. É um gás incolor, insípido, inodoro, mas causa asfixia. Monóxido de carbono, resultante da combustão. Gás de efeito estufa. Gás de efeito estufa é esse cara aqui, né? O CO2 é um deles. E lembrar que tinha também o CH4, né, o metano. 1 metano igual a 10 CO2, ok? Então o metano é um gás de efeito estufa bem mais poderoso. Óxido de nitrogênio forma bastante no motor diesel com combustão agressiva, que é o NO e o NO2. NO mais NO2 a gente chama de NOx. Material particulado, que é a gangorra, né? Que é fumaça, fuligem. Material particulado, relembrando, tem fração solúvel, né? Que vem do combustível, do lubrificante, do enxofre, e a fração insolúvel, que é o carbono e as cinzas. Agora, o nosso sistema de pós-tratamento. DOC, catalisador de oxidação. Oxida o quê? Coloca oxigênio. Coloca em quem? No HC, no CO, né? Vira CO2, vira H2O e CO2. Ele também tem depois o DPF, Diffused Particulated Filter, filtro particulado. Ou seja, é minha teia, né? Minha rede, meu filtro para reter as partículas sólidas, que depois eu preciso queimá-las, ou seja, eu preciso regenerar. Depois tem o seletor catalítico de redução, que é o meu SR, que usa o Arla 32, que a gente viu antes. E tem depois o amônia slip, que é um oxidador. Só que é um oxidador do quê? Do amônia. Quem que é amônia? É o NH3. NH3, quem é o cara? É o cara que dentro do SR se junta ao NOx. Ok? Então, esse cara com mais oxigênio vai me ter as reações de redução dentro do SR, ok? Lembrando o EGR, então, que recircula gás e escape para baixar NOx, né? E o SOF, que é a fração orgânica solúvel do meu material particulado. Beleza? Recapitulado? Então, vamos ver aqui, né? O meu DOC. DOC serve para oxidar. Uma informação nova aqui, ó. Quando eu tenho a combustão diesel, né? Vamos escrever. Sempre é bom escrever. Na minha combustão teórica lá, eu tenho meu hidrocarboneto, mais o oxigênio, que é o ar. Teoricamente me dá CO2 mais H2O. Mas a gente sabe também que tem poluentes, né, pessoal? Que daí vem o HC, CO, vem o material particulado e vem o NOx. Quem que é o NOx? NO mais NO2. Dessa combustão diesel, o meu NO é mais ou menos 85%. E o NO2, 15%. Ok? Então, eu vou pegar aqui o meu sistema de escapamento do meu motor, né? Primeiro cara do pós-tratamento de um Euro 6, né? Eu tenho aqui o meu DOC. Tá aqui o cara. Quem que entra lá no DOC? HC, CO, NOx, particulado. O que o HC faz? O DOC oxida, ou seja, ele vai oxidar o HC e o meu CO. Se eu olhar aqui então, né, ele vai sair o meu material particulado e o meu NOx vão continuar o caminho aqui no escapamento, né? O meu DOC eliminou esses dois caras aqui, HC e CO, e segue. Então, quando ele oxida, ele também faz aumentar a minha temperatura. Então, essas reações de oxidação
elas são exotérmicas. Como esse cara aqui está aumentando a temperatura, ele é um cara extremamente estratégico para um Euro 6, né, colocar no começo, porque ele mantém o pós-tratamento quente. Outra coisa que ele faz, né, eu tenho HC, CO e está vindo o meu NOx aqui, ó. Lembra que o meu NOx é 8515? Quando eu oxido, eu mudo isso aqui. Então, mais ou menos, ele pode botar, por exemplo, 50-50 de NO, NO2. Ou pode ser 40, 60. 40 de NO, 60 de NO2. Então, o DOC, além de eliminar HC e CO, ele esquenta o pós-tratamento e ele reoxida o meu NOx. Ele transforma, ele coloca mais oxigênio para ir para frente. Então a gente vai ver que é fundamental a presença de um DOC num pós-tratamento de Euro 6. O DOC, né, ele tem material precioso lá, platina, paládio, platina e paládio. Esses caras aqui são metais preciosos, mas eles são extremamente sensíveis a contaminantes. Sódio, potássio, fósforo, perdão, eles vêm muito do biodiesel. Então, cuidado quando eu tiver um motor Euro 6, o meu DOC tem que ser de uma especificação tal que suporte os 15% de biodiesel que a gente vai ter lá em 2023, né, no meu motor Euro 6. Então o DOC vai ter que saber lidar com contaminantes, vai ter que ser robusto para garantir essas reações, né? De novo, lembrar que vai fazer a temperatura. Então é um cara muito estratégico no meu sistema de pós-tratamento. Ok? Então vamos para frente. E depois do meu DOC, se eu olhar um pós-tratamento Euro 6, quem vem, né? Então eu vou colocar aqui o meu DPF. O que é o DPF, né? É um labirinto, onde o carbono vai entrar, tem regiões que ele é fechado, né? E tem regiões que ele é aberto. Então ele entra aqui, entra aqui, entra aqui, né? Vou imaginar que saiu do meu DOC, imagina que é o escapamento, tá, turma? Estou aqui com o meu motor, né? Tá aqui o meu motor, tá saindo o escapamento, eu tenho aqui um box, né? Dentro desse box, ou então que a gente chama de ITS, vão ter vários subsistemas. Então a gente está começando com o DOC, que está na entrada aqui, né? Então, quando eu entrar no meu DPF, o que tem me sobrou? Material particulado e me sobrou NOx. O material particulado é o que? Carbono, né? Então esses caras vão vir aqui e vão sair para lá, né? Migra para cá o gás e o carbono vai começar a ficar retido dentro desse meu filtro. Então, quando seguir o escapamento, né, essa grande quantidade de carbono vai ficar, no caso, retido dentro do meu filtro particulado, né? Olha lá. Então, o filtro material particulado, ele tem que ter uma estratégia aqui, né? Ele precisa ter o sensor de temperatura antes, depois, ele precisa saber qual que é a variação de pressão, porque como eu imagino que ele está carregado? Pelo ΔP, porque quando eu começo a ficar com o filtro particulado completamente obstruído, né, o meu back pressure começa a aumentar um monte, né, e ele começa a esquentar. Então ele começa a se regenerar sozinho,
dependendo do jeito que eu funciono o motor, né? Se eu estou em baixa carga e tal, eu tenho que o meu DOC já esquentou um pouco, então ele aproveita a temperatura que o DOC fez, né? Ele oxida o carbono, ele queima o carbono, né? Ele vai saber a temperatura. Se eu não consigo, eu posso ter até aquele sétimo injetor, né? Se for um motor com EGR frio, meu sétimo injetor coloca um pouquinho de combustível que vem aqui e incendeia de vez, né? O meu filtro particulado, e eu no final regenero, limpo, né? Baixa a temperatura, baixa o ΔP, então regenero. E outra coisa que é importante, né? Ele está trazendo mais NO2. No começo era 15% de NO2, agora vamos dizer tem 60%, então tem mais oxigênio sendo posto. Oxigênio, temperatura, carbono, virou churrasqueira. Então ele vai se regenerando. Olha na figurinha lá, como é que é, né? Aqui é bem desenhado, né? Tá aqui o meu filtro de material particulado, depois o DOC. Ele entra aqui o material do carbono, fica prisioneiro, né? E sai praticamente o gás escape sem o material sólido, né? Ele fica que sai por aqui. Isso aqui vai acumulando e quando acumula muito a gente precisa limpar, regenerar. Como regenera? Bota fogo. Ele pode ser regeneração contínua ou eu posso então induzir uma regeneração, né? Como é que eu induzo uma regeneração? Esquento bastante, ou seja, posso atrasar o motor, posso fechar a contrapressão de escape para aumentar a temperatura, ou posso até jogar o combustível, como falei, né? Ok? Então essa é a função do meu filtro particulado. Ou seja, aqui, então, eu já tinha eliminado o HC e o CO aqui no meu catalisador de oxidação. E agora, quem que eu pego aqui? Eu pego o meu material particulado e mato ele, né? Então, HC e CO, eu eliminei aqui. Material particulado. Opa, foi esse. Caramba, falta o NOx. Então, imagina, né? Que eu já tenho bastante temperatura, back pressure. E eu vou entrar aqui, depois do DPF, com o meu SCR. De novo, né? No caso de um Euro 6. Ok? Quem que eu vou ter que ter aqui no começo? O injetor de Arla, né? Vou tentar injetar Arla em toda a extensão do meu SCR. Quem que está entrando aqui? NO2. Quando eu injeto Arla, né? Tem um sensor aqui de talvez temperatura. Posso ter, eu posso usar o mesmo DPF, enfim, vai de cada um para cada um, mas é bom eu saber a temperatura. Então eu tenho NO e NO2, que é quem? O NOx. E quando eu coloco Arla, o que ele vai me colocar? NH3, né? Então eu tenho amônia, eu tenho NO, NO2 e outro cara que tem bastante na atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio. Então, esse cara aqui, quando eu coloco, existe termólise, existe hidrólise. Então, quem que eu vou eliminar dele aqui? O NOx, né? Só que eu tinha NH3 aqui. Eu usei todo o NH3? Usei ou não usei? Então, para eu garantir que eu vou ter todo esse excesso de NH3 oxidado, não vai sair amônia para a atmosfera, eu tenho aqui o Ammonia Slip Cat, né? Que é um escorregamento, um oxidador da amônia. Vamos ver aqui, meu SCR, né? Vamos voltar. Então, ó, bem desenhado, né? Tá entrando aqui, ó, o NOx, o AdBlue. O AdBlue com a temperatura, além do NOx, eu vou ter NH3. Então, NOx, NH3, temperatura, mixer, né? Lambda, hidrólise, termólise, metais, vanádio e tal. Acontece a redução desse cara aqui. E eu tenho o que? Nitrogênio e vapor d'água. Ok? Essa é a ideia do meu SCR.
Bem desenhadinho fica mais fácil, né? Tem as reações. E tem essa figura aqui que é importante, ó, né? Eu tenho aqui o NOx e o NH3. O que é o NH3? Arla, né? Imagina assim, se eu vou colocando, aumentando o Arla, né? Ele vai reduzindo o meu NOx. Agora, se eu coloco Arla em excesso, ok, eu vou reduzir NOx, porém eu vou começar a aumentar a proporção de NH3 no escapamento. Então, isso aqui também é legislado, porque a amônia é bem tóxica, né? Hoje no Euro 5 é 25 ppm, então é bem pouco mesmo, e baixa bem mais no Euro 6. Então, a gente tem que tomar conta disso aqui, não posso jogar. Por isso que eu coloco esse catalisador, ele fica no final do SCR, é um banho lá, né? É um banho no meu SCR, no final, que eles colocam o amônia sleep, que é para eu baixar o NH3. Tem uma astúcia aqui, né? Eu posso ter um sensor de inox aqui na entrada, né? Continua o meu escape aqui. Posso ter um sensor de inox aqui. Uma coisa que é capciosa do sensor de inox é que ele também entende NH3 como sendo NOx. Então, se eu não cuidar da minha quantidade de ureia que eu injeto, eu posso até estar passando com bem pouco ppm de NOx, mas eu tenho bastante NH3 e meu sensor, ele entende assim, ó, NOx mais NH3 igual a um NOx total. Mesmo que o NOx seja pouco, ele pega e soma com NH3. Atenção daí, né? Eu posso estar enganando o meu sistema e começo a ter muito NH3, eu boto o amônia sleep. Ou então eu injeto tanta ureia, que esse meu catalisador de oxidação da NH3 não dá conta. Eu começo a ter problema de OBD, daí falando, olha, o teu motor está jogando muito NOx na atmosfera, vou reduzir potência, né? Por causa de má calibração, mesmo que não seja NOx, que seja NH3. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, resumindo, pessoal, esse box do Euro 6, né? Eu vou ter ele aqui, ó, vamos fazer assim ao longo do caminho, né? Eu tenho aqui o DOC, eu tenho o DPF, eu tenho o SCR e tenho o amônia sleep, né? Esse é um box, é um sistema. Um caminhão americano, né, isso aqui pode ser comprido, eu posso quebrar no meio aqui e tal. Já no europeu não, preciso enlatar isso aqui. Então normalmente tem o DOC e DPF, aí depois ele tem no outro a injeção de Arla, aí tem o SR mais o amônia sleep. Vamos ver nos desenhos ali que fica mais bonito.